Olá, meus irmãos, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão da nossa igreja. Que Deus possa abençoar ricamente sua vida. Eu quero convidar você nesse momento a abrir comigo a palavra do Senhor em Mateus capítulo 26, e nós vamos ler a partir do versículo 26 até o versículo 30. Mateus capítulo 26, versos de 26 a 30. Leia comigo a palavra do Senhor, diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar nesse momento. Ó Deus, muito obrigado por podermos estar aqui como teu povo, para continuar te adorando, ó Deus. Embora não possamos estar presente aqui com os nossos irmãos, mas nós queremos ser canais, instrumentos do Senhor, para edificar a tua igreja, para levar algum tipo de consolo, instrução, conforto, exortação ao teu povo nesse tempo difícil. Nos abençoa aqui, abençoe os louvores que nós vamos cantar, porque nós fazemos para ti, é para a honra do teu nome, para a glória do teu nome. Oramos no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor agora com cânticos, meus irmãos. Aprendendo a cantar, é que o Senhor restaurou minha sorte, e eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim, tenho uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim, tenho uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, e agora eu volto com fruto. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, e agora eu volto com fruto. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Tem feito
povo santo, separado pra somente a te louvar. Salvou-nos por sua graça, a boa nova compreendemos, e o evangelho então podemos proclamar que Jesus é Senhor. Fez-se homem, fez-se servo, de sua glória abdicou. Cristo é Salvador. Sendo rei se fez cordeiro, com sua morte nos comprou. Por nós sempre intercede, nossa fraqueza compreende. Nele o Pai propício está a perdoar. Deixou o seu Espírito Consolador que nós habita. Mediante a fé então podemos proclamar que Jesus é Senhor. Fez-se homem, fez-se servo, de sua glória abdicou. Cristo é Salvador. Sendo rei se fez cordeiro, com sua morte nos comprou. Só Jesus é Senhor. Fez-se homem, fez-se servo, de sua glória abdicou. Cristo é Salvador. Sendo rei se fez cordeiro, com sua morte nos comprou. Amém, meus irmãos? Antes de irmos agora para o nosso momento da palavra de Deus, vamos só dar alguns avisos rápidos aqui para vocês, tá bom? O primeiro aviso é que durante esse momento, como vocês já sabem, os nossos dízimos e ofertas estão sendo feitos de maneira eletrônica, vai aparecer aqui, também tem na descrição desse vídeo, tá? Como você pode fazer os seus dízimos e ofertas. O outro aviso é que você também curta esse vídeo, que você possa também comentar, porque tudo isso faz com que a plataforma aqui do YouTube entenda que esse vídeo é um vídeo bom para ser recomendado para mais pessoas. Então isso ajuda a fazer com que a mensagem chegue mais longe. E o último aviso, não deixe de nos seguir também nas redes sociais, porque por lá no Instagram especialmente, você vai ficar lá sabendo das nossas atividades, das nossas programações, vai ser avisado aí quando nós formos realizar alguma programação, tá bom? Dito tudo isso, vamos abrir a palavra de Deus agora em Êxodo capítulo 12. Hoje nós vamos dar uma pausa nas nossas mensagens em Provérbios e nós vamos ver aqui Êxodo 12 e 13 e os irmãos vão entender por quê, né? Êxodo capítulo 12. Nós vamos ler nesse momento apenas os versos 1 e 2, mas deixe sua Bíblia aberta porque nós vamos ver outros versículos aqui, tá bom? Diz assim a palavra do nosso Deus: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Até aqui, vamos orar. Senhor, te louvamos, muito obrigado por tua palavra. Nos dá nesse momento um coração aberto para receber a tua palavra, nos dá uma mente pronta para entender as verdades que aqui estão e que a tua palavra possa mexer com a nossa vida. Que o teu Espírito use a tua palavra para operar as transformações que nós precisamos na nossa vida. Nós oramos assim, no nome santo do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, nós vamos dar uma pausa nas nossas mensagens em Provérbios hoje, porque eu quero falar para vocês
sobre um assunto importante, um assunto que está sendo discutido, né, na atualidade, que é acerca da Páscoa. Eu quero trazer uma palavra sobre a Páscoa para vocês. Então, durante esse período, as pessoas falam muito sobre a Páscoa, né? Há um setor do cristianismo que comemora a Páscoa nesse momento, mas a Páscoa é um evento muito importante para o judaísmo também. Só que existem diferenças entre como os cristãos celebram a Páscoa e como os judeus entendem a Páscoa. E é sobre isso que eu quero falar um pouco para vocês hoje. Por exemplo, a Páscoa esse ano, né, está sendo comemorada pelos cristãos hoje, nesse momento. Mas a Páscoa judaica, ela não está sendo comemorada hoje. Ela começou a ser comemorada no dia 27/3, naquele dia que eles fizeram lá a sua ceia de Páscoa. E ela vai acabar no dia 4/4. Por que essas diferenças? Porque os judeus eles seguem o calendário judaico, né? E o calendário judaico, o ano novo deles começa numa data diferente do nosso. E os cristãos que comemoram, que celebram a Páscoa, eles fazem uso de outros meios para chegar nessa data. Eles comemoram no primeiro domingo, depois da primeira lua cheia do equinócio, e eles colocam nessa data do domingo por causa da ressurreição de Jesus, que aconteceu numa festa de Páscoa no domingo, tá? Então nós vamos falar um pouco hoje aqui sobre dois momentos históricos importantes para a gente entender. Primeiro momento que nós vamos falar é sobre a primeira Páscoa, que está descrita aqui em Êxodo capítulo 12 e capítulo 13. E depois nós vamos falar um pouco sobre a última Páscoa, tá bom? Esses dois momentos aqui para a gente entender. Então vamos lá. Primeiramente, para quem é que Moisés está escrevendo aqui? Moisés está escrevendo para o povo que havia sido liberto da escravidão no Egito e que estava agora prestes a entrar na terra prometida. Então, os filhos daquela geração que ficou no deserto por causa dos seus pecados é que entrariam nessa terra, e eles precisavam sempre lembrar daqueles eventos. Aquelas pessoas que iriam desfrutar da terra prometida que Deus estava dando, precisavam lembrar constantemente os feitos poderosos do Senhor, porque aquela era uma terra maravilhosa, mas também era uma terra perigosa. Haviam outros povos ali, povos que adoravam outros deuses e que seriam uma tentação para o povo de Israel. Então Moisés escreve para esse povo, tá? Esses eventos descritos aqui já haviam acontecido. O povo estava agora prestes a entrar na terra prometida. Eles precisam agora lembrar que Deus é quem libertou eles da escravidão do Egito e que Deus é quem está dando essa nova bênção para eles, essa nova terra para eles, ok? Deus é que está fazendo isso. Por que eles precisavam lembrar de tudo isso? Porque as gerações iriam passar, pessoas que não viveram aqueles dias de libertação do Senhor, iriam estar ali na terra, e haveria uma tentação muito grande de começar a esquecer quem os colocou lá, quem fez tudo aquilo por eles. Uma tentação muito grande de achar que foi pelo meu esforço, foi pelos meus méritos, porque eu era bom o suficiente para estar aqui. Então por isso Deus ele vai instituir a Páscoa, e eles tinham que lembrar. A Páscoa vai servir como memorial para lembrar todos os anos de que eles estão ali graças à bondade, à misericórdia, ao poder de Deus que havia prometido para eles aquela terra, ok? E como nós precisamos nos lembrar dessas verdades? Como somos tentados a esquecer? Nos momentos de adversidade, nos momentos de dificuldade, ou até mesmo nos momentos em que tudo vai bem, nos momentos de bonança, como nós somos tentados a olhar somente para nós, somente para o que estamos passando, para as nossas necessidades, ou para o que temos, para a nossa alegria, e nos esquecer que só estamos onde estamos, só estamos aqui por causa da bondade do nosso Deus, por causa da graça do nosso Deus. Então, os versos 1 e 2, ele vai dizer: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Então, o mês em que eles saíram do Egito seria o mês de Nisan, né, no calendário judaico, seria o primeiro mês do ano deles, daquele povo, tá? E a Páscoa, ela é comemorada logo alguns dias depois do início do primeiro mês. Nós vamos ler aqui, por exemplo, no verso 3 e 4,
um pouco mais de detalhes sobre isso. O verso 3 diz assim: digam a todo homem, digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, primeiro mês do ano, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Então, chegava no 10º dia do primeiro mês do ano deles, aquele 10º dia, eles pegavam um cordeiro e eles separavam aquele cordeiro, que serviria depois para algumas coisas, nós vamos ver aqui, tá? Em especial para alimento deles, naquela festa, naquela comemoração, e eles iriam sacrificar aquele animal 4 dias depois. Então, o texto ele vai continuar no verso 5, falando um pouco sobre como deveria ser esse cordeiro. Ele diz: o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Então, é muito interessante essa expressão sem defeito aqui, porque basicamente ela vai apontar para uma espécie de pureza do animal, mas também ela vai falar um pouco da qualidade, né? Ele é o melhor que eles têm para oferecer, ele é sem defeito, eles não estão dando qualquer coisa, eles não estão dando o pior animal, o cego, o manco, o mocho, o coxo, eles estão dando o melhor, o cordeiro novo, sem defeito. Então era isso que eles deveriam oferecer. Uma coisa interessante também está no verso 46, você pular lá para o verso 46, ele vai dizer o seguinte: vocês comerão numa só casa, não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos ossos. Eu quero destacar essa expressão, que aquele cordeiro não deveria ser quebrado nenhum dos ossos dele. Guarda isso com você, que depois nós vamos ver que é uma informação importante para a gente entender algumas coisas, tá bom? Depois a gente chega no verso 6, volta lá para o capítulo 12, verso 6, ele diz: guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então, guardava ele no 10º dia, né? Ia lá, escolhia, guardava no 10º dia, e no 14º tirava ele para sacrificar. E a ideia aqui é que eles tinham que levar lá no templo, para que ele fosse sacrificado no templo, pelos levitas, sacerdotes lá, e depois ele seria trazido de volta para casa, para que ele fosse lá queimado, né? Para que as pessoas pudessem comer, conforme o Senhor vai instruir aqui. Então dá uma olhadinha comigo no verso 7, outra coisa que deveria ser feito com esse animal. Ele diz: passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Então pegava lá um isopo, uma erva lá, né? Uma folha, tipo de folha, e você com aquilo melava lá no sangue do animal e passava em cima da porta, na lateral da porta, na outra lateral da porta. Era isso que deveria ser feito com o sangue desse animal. Nós vamos também entender o motivo disso. Mas um detalhe é que um israelita passaria o sangue na sua própria casa. Ele não passaria na casa dos outros, passaria na sua própria casa. E aqui me parece um pouco de que havia uma necessidade de apropriação pessoal, de fé pessoal. Eu creio nisso, por isso eu vou passar na minha casa, tá? Mas vamos dar uma olhadinha agora nos versos de 8 a 10. Olha o que ele diz: naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento, não como uma carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Olha um detalhe interessante aqui. Mais outras coisas são apresentadas como um tipo de alimentação que deveria ser feito naquela ocasião. Então, tinha o cordeiro, que seria assado, que seria comido, mas tinha também outros 2 elementos aqui, que são os pães asmos, né, que os judeus chamam de matzá, pão sem fermento, tá? E também as ervas amargas. Tudo isso tem um significado, nós vamos falar mais sobre isso depois, ok? E a gente chega no verso 11, onde ele vai falar: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão, comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Então essa era a festividade,
a Páscoa do Senhor era essa refeição, esse momento. E eles, por que eles tinham que comer todos vestidos já, né? Sandália no pé, roupa, cinto afivelado, prontos para partir? Porque nesse dia foi a última vez que eles comeriam aquela Páscoa, aquela refeição, primeira Páscoa, né? Mas era a última que eles comeriam como escravos, porque depois daquela Páscoa, ali já no início do próximo dia, Deus os tiraria dali apressadamente, rapidamente. Deus iria levar o seu povo embora, então eles tinham que estar prontos para sair do Egito quando o momento chegasse, tá? Ok, então essa é a Páscoa, mas a pergunta é, o que significa Páscoa? No hebraico eles chamam, né, Pessar. Essa é a palavra para Páscoa, Pessar. E essa palavrinha, a raiz dela, vai aparecer logo em seguida no verso 13, nos dando o entendimento do que ela significava, tá? O verso 13 ele diz assim: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, ou passarei por cima, passarei adiante, a praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. A palavrinha que aparece aqui, passar por cima, passar adiante, é aquela palavra que eu falei. A palavra é upasar-te, né? Que tem a mesma raiz de pessar, que é passar por cima. Então é isso que significa a palavra Páscoa. Páscoa é passar por cima, que se refere a esse momento em que o anjo da morte, o verso 23 vai falar, né? Ele viria visitar aquele povo, e as casas marcadas com o sangue do cordeiro, ele passaria por cima, ele não entraria nelas, e as pessoas daquela casa continuariam vivas. Agora, aqueles que não tinham o sangue nos umbrais, esses seriam mortos, esses seriam atingidos pela praga do anjo da morte. O texto ele vai continuar falando, vai falar sobre esse momento no verso 12. Ele diz assim: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, os primeiros filhos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então a Páscoa aqui era o livramento que Deus estava dando para o seu povo. É um sinal de libertação desse povo. Deus veio com mão pesada para executar juízo sobre os inimigos do seu povo, aqueles que oprimiam o seu povo, que escravizavam o seu povo. Mas na casa do seu povo ele passou por cima, ele trouxe libertação, ele trouxe livramento. E aqui há um detalhe importante também: Deus estava punindo esse povo, já tinha mandado as 9 pragas anteriores, né? Estava mandando agora a 10ª praga, por causa do pecado desse povo. Então ele estava trazendo juízo sobre essa nação. Então não apenas estava libertando o seu povo, mas também estava punindo os pecados do povo do Egito. E mais do que isso, Deus também está revelando o seu poder e a sua identidade como o único Deus verdadeiro. Na verdade, todas as 9 pragas anteriores, elas correspondiam a algum tipo de divindade que os egípcios acreditavam. Então era como se Deus estivesse mandando essas pragas para mostrar: os deuses de vocês não são verdadeiros, eles não são capazes de livrar vocês, eles não têm poder para tirar vocês da minha mão. E a 10ª praga aqui também, né, Deus está falando que ele vai executar juízo sobre os deuses do Egito. Por quê? Porque o faraó também era considerado um deus, ele era o filho de Ra. E aqui, quando Deus está vindo para tirar o filho do faraó, que também era considerado uma divindade, que sucederia o seu pai, o primeiro filho, o primogênito, ele está mostrando que o faraó também não tem poder contra Deus. O faraó também não poderia fazer nada para deter o braço poderoso de Deus. Então essa é a realidade aqui do que está acontecendo, tá? E o verso 14, ele dá uma palavra de que eles deveriam celebrar essa festa todos os anos, uma vez por ano, na data determinada, no início do calendário deles, estava ali a Páscoa para ser celebrada. Ele diz no verso 14: este dia será um memorial, que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor.
celebrem-no como decreto perpétuo. Lá em Levítico ele vai resumir bastante isso daqui, mas também vai falar para eles celebrarem todos os anos, na data certinha aqui que o Senhor está estabelecendo, ok? Agora, do verso 15 ao verso 20, nós vamos ver aqui uma outra coisa que estava ligada com a Páscoa também, e que normalmente se chama de a festa dos pães sem fermento, né? A festa dos pães ázimos, ok? No verso 15, ele vai dizer o seguinte: durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. O verso 19 ele vai falar algo muito parecido. Ele vai dizer: durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Então nota um detalhe importante, né? No primeiro dia de manhã, antes da festa da Páscoa, era necessário tirar todo o fermento que tivesse em casa. Então qualquer produto fermentado ali, que tivesse aqueles grãos que fermentam quando entram em contato com a água, deveria ser eliminado, tirado, queimado. As pessoas não poderiam comer durante essa festa, esses 7 dias, alimentos feitos com fermento, ok? No primeiro dia e no 7º dia, eles também não trabalhariam. Nós vamos ver aqui, só poderiam fazer algo relacionado aos preparativos dessa celebração, dessa festa aqui. E a pergunta que surge na nossa cabeça, né, é por que esse negócio de tirar o fermento? É muito interessante que até hoje os judeus ainda celebram isso, até de uma maneira didática. Lembra que isso aqui é um memorial? Então, até para ensinar os filhos deles, às vezes eles fazem assim. No dia de tirar o fermento lá, a dona de casa, ela tira todo o fermento, mas ela deixa alguns pedacinhos, né, de coisa fermentada na casa, para que o pai venha com os filhos, uma luz acesa, procurando, né, junto com seus filhos ali, procurando esses pedacinhos com fermento para tirar e queimar. Então, isso é algo que eles fazem ainda hoje. Nota, o fermento tinha uma ideia também de pressa. Lembra que eles tinham que estar prontos, né, comiam a refeição já prontos para sair de lá, e a ideia é que eles não teriam tempo para fermentar nada. Lembra, nesses dias o fermento ele era diferente de hoje. Hoje você vai lá no mercado, compra um potinhozinho lá com fermento lá e pronto. Naqueles dias não, você fazia uma massa e aquela massa ela ia fermentar naturalmente. Você deixava ela guardada durante um tempo e ela ia fermentar. Depois que ela estava fermentada, depois de algum tempo, depois de alguns dias, você fazia uma massa nova e você pegava só um pedacinho daquela massa velha, que já estava fermentada, e colocava na massa nova. E esse fermentinho pequenininho lá ia misturar com a massa nova e ia fazer ela crescer, tá? Então, por isso que Jesus vai falar, né? Um pouco de fermento, ele faz a massa toda crescer, leveda a massa toda. Então, o fermento, a gente ainda vai ver depois aqui, ele está associado no Novo Testamento também com algo negativo. Aqui o texto já nos dá indício disso, porque ele fala que aquele que comer será eliminado, então é algo negativo, ok? Mas nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Então, no verso 16, já falei para vocês, só no primeiro e no 7º dia é que poderia ser feito algum, que ninguém trabalharia, né? Só poderia fazer os preparativos acerca dessa festa. E no verso 26 a 27, mais uma vez nós temos aqui uma mensagem acerca do memorial da festa. Olha aí nos versos 26 e 27, ele diz: quando seus filhos lhes perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Então, ano após ano, a família se reunia e as crianças ali, se elas perguntassem por que nós estamos fazendo isso, os pais deveriam explicar para eles o que aconteceu, como Deus salvou a vida deles, como Deus poupou a vida deles quando trouxe juízo sobre o Egito e como Deus trouxe libertação para eles. É um memorial, ok? Aí no verso 43 e 49, a gente tem
Uma outra informação importante, um detalhe aqui importante para a gente, é um texto mais longo, então você pode ler depois aí na sua casa. Eu vou só destacar esse detalhe aqui para vocês, tá? Quem é que podia comer da Páscoa? Quem é que podia estar junto celebrando essa festa? Apenas o povo de Deus. Era proibido aos estrangeiros, era proibido aos servos participar dessa festa, a não ser que aqueles servos, aqueles estrangeiros, eles se circuncidassem, que era a marca da aliança que Deus tinha feito com Abraão, e eles agora seriam incluídos no povo, e por isso eles poderiam participar também da festa. Um versículo que eu quero ler com vocês é o verso 38, porque quando esse povo saiu, quando Deus libertou o seu povo do Egito, eles não foram sozinhos, muitos estrangeiros foram juntos com eles. Olha aí o verso 38, ele diz assim: grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. E eu penso que aqui Deus estava já inspirando Moisés para nos dar algumas dicas de algo que ele faria adiante. Lembra que a promessa que ele tinha feito lá para Abraão é que por meio do descendente de Abraão ele abençoaria todas as nações da terra. Inclusive Paulo vai pegar a palavra lá no singular, o descendente, né, para falar de Jesus. E aqui ele já está mostrando que a bênção de Deus não seria apenas para aquelas pessoas que tinham sangue de Abraão nas veias, mas através do descendente, Jesus, o verdadeiro Israel, pessoas que não eram povo de Deus, pessoas que estavam longe do povo de Deus, gentios, como eu e você, que provavelmente não tem o sangue de Abraão nas veias, seríamos trazidos de volta, trazidos para Deus, seríamos transformados em povo de Deus, estrangeiros como nós, teríamos parte agora na família de Deus, estaríamos unidos com o descendente de Abraão, e nós agora herdaríamos todas as promessas que Deus tinha feito para o seu povo. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Então penso que aqui nós já temos algumas dicas de como Deus faria isso, tá? E o último detalhe que eu quero destacar para vocês está aí no capítulo 13, versos 1 e 2. Ele vai dizer assim: e disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos, o primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Agora lê comigo o verso 13, capítulo 13, verso 13, ele diz: resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo primogênito entre os seus filhos. Então o que Deus está dizendo é: todo primogênito, seja dos seus filhos, seja dos animais, me pertence. Todo primeiro filho, filho mais velho, me pertence. Mas vocês podem resgatar isso. Ou vocês vão sacrificá-los, ou vocês vão resgatar. Ele fala aqui do jumento, por exemplo. Você não quer resgatar? Você corta o pescoço dele. Isso significa, Deus livrou lá os primogênitos de Israel quando ele matou os primogênitos do Egito. Ele está dizendo: eles são meus, eles me pertencem, eles deveriam ser executados também quando o meu juízo passou por lá. Mas agora, pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, pela bondade do Senhor, você pode ficar com o seu filho vivo. E aí, Números capítulo 18, versos de 15 a 16, vai falar o preço que tinha que ser pago, era um valor lá em prata, para que você pudesse resgatar o seu filho, e isso tem importância para nós também, nós vamos já falar daqui a pouco. Mas enfim, era assim que foi realizada a primeira Páscoa, tá? Foi assim que Deus instituiu, esse é o significado, e o povo tinha que continuar realizando isso ano após ano. Um detalhe importante para nós vamos ver agora a última Páscoa, é que Jesus, o nosso Salvador, ele era um descendente de Abraão, e ele na sua vida, ao longo dos seus anos, todo ano participava também desse evento. Ele era o filho mais velho, o primogênito, né? E ele participava de toda essa cerimônia aqui, tá? Só que nós vamos falar agora da última Páscoa, ou seja, a última vez que Jesus participou dessa cerimônia.
Só que antes de a gente ver isso daqui com mais detalhes, deixa só eu ler um texto importante aqui em Hebreus capítulo 10, verso 1. Lá no finalzinho da Bíblia, Hebreus capítulo 10, verso 1. Olha o que esse texto nos diz. A lei, né, que Deus tinha instituído ali, nos primeiros 5 livros de Moisés, traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. O que o autor está dizendo aqui para nós? Tudo aquilo que está lá na lei, a cerimônia da Páscoa inclusive, era apenas uma figura, uma sombra, um símbolo que Deus estava usando para ensinar acerca de uma realidade maior, de uma verdade maior, que nós hoje sabemos por causa da revelação que temos no Novo Testamento. Tudo aquilo estava apenas ensinando acerca de Jesus. Jesus é a realidade, Jesus é a coisa concreta. Aquilo eram só objetos, sombras, símbolozinhos para falar de Jesus, para ensinar sobre quem era Jesus e o que ele ia realizar. Então Jesus chegou como cumprimento de todas aquelas figuras, tá? E aí uma coisa importante para nós é que era tudo sobre Jesus, e agora nós temos Jesus. E quando Jesus vem e realiza aqui a última Páscoa e deixa tudo claro que ele é o cumprimento profético do que aquela antiga Páscoa apresentava e representava, ele vem e substitui a Páscoa por ele mesmo. Então é a última Páscoa na qual ele realizou, mas também é a última Páscoa que os seus discípulos precisam realizar naqueles moldes judaicos, porque agora eles não precisam mais das figuras, eles têm a realidade, eles têm Jesus. E é muito interessante aqui, que como nós vemos que vários desses detalhes que eu expliquei para vocês, na verdade falavam de Jesus. Por exemplo, Jesus é aquele que veio libertar o seu povo dos seus pecados. Jesus veio trazer uma libertação muito maior do que aquela da Páscoa. Aquela libertação da Páscoa tirou o povo do Egito, mas a libertação de Jesus, ela arranca o povo dos seus próprios pecados. Ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então aqui ele traz uma libertação muito maior. Nem a carne, nem o pecado, nem o diabo podem mais nos escravizar, nem o mundo podem mais nos escravizar, porque fomos libertados por Jesus. Jesus também é aquele que veio trazer uma nova vida para nós. Assim como o povo de Israel estava sendo arrancado do Egito para iniciar agora uma nova vida na terra prometida de Deus, Jesus veio para nos libertar e nos levar para o seu reino, para a nossa Jerusalém celestial que nós aguardamos. Ele veio para instituir o seu reino, do qual nós agora vamos ser partes, a nossa pátria, a pátria nos céus que nós aguardamos, que Ele vai trazer para nós. Então Jesus é aquele também que nos leva para a terra prometida. Outra coisa importante, o sacrifício lá deveria ser um sacrifício sem defeito, e Jesus é o próprio sacrifício sem defeito, puro, santo, perfeito, sem pecado algum. Ele é o nosso sacrifício, Ele é o nosso Cordeiro de Páscoa. Nós vamos ver já isso aqui na Bíblia, tá? Mas lembra que eu falei lá que os ossos do animal não poderiam ser quebrados? Jesus, aquilo tinha algo a dizer sobre Jesus também. E João, ele vai fazer algo maravilhoso nos mostrando isso. Abre comigo João capítulo 19, verso 36. João 19, 36. Aqui, deixa eu dar logo o contexto para vocês. É aquele momento em que Jesus já estava na cruz, ele já havia na verdade morrido, ele já havia entregue o seu espírito nas mãos do seu Pai Celestial. E o que acontece? Os soldados ali, já tinha passado muito tempo, eles queriam acabar logo com aquilo, queriam logo abreviar. E o que eles faziam para acabar de uma vez? Eles iam naqueles que estavam pendurados na cruz e eles quebravam o joelho deles, porque assim, eles ainda estavam vivos, né? Assim, eles não iam ter mais força para se sustentar e eles terminavam de morrer rápido.
eles ficavam sufocados e morriam. Então eles foram lá, quebraram os joelhos do ladrão que estava à esquerda, do ladrão que estava à direita, para que eles morressem rapidamente. Só que quando chegaram em Jesus, ele olhou e disse assim: peraí, esse já morreu? Ele se espantou, porque aparentemente não era para dar tempo dele ter morrido ainda. E então o que ele fez? Ao invés de quebrar os seus joelhos, ele pegou uma lança e furou aqui do lado de Jesus, para verificar lá o pulmão de Jesus. E ele viu que saiu lá, jorrou de lá, tanto sangue quanto água também. E aquilo era um sinal de que a água já havia invadido os pulmões e que, portanto, ele estava realmente morto. Agora, olha o detalhe que João traz para nós, no capítulo 19, verso 36. Olha o que ele diz: estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. Ele fala lá de Êxodo, ele fala do que não deveria ser feito com o Cordeiro Pascal, e Cristo Jesus vem e cumpre isso daqui também. Tudo apontava para Jesus, era tudo sobre Jesus. Agora, olha comigo, 1 Coríntios capítulo 5, versos 6 e 8. 1 Coríntios capítulo 5, versos 6 e 8. Do 6 ao 8. Olha aqui. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Olha o detalhe aqui do fermento. Aí ele vai dizer: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Até aqui dá uma olhadinha. Aquele fermento lá da Páscoa, Paulo pega aquela figura e ele usa aqui para nos falar o quê? Do nosso pecado. Lembra que eu falei para vocês que o fermento era um sinal de algo, um símbolo de algo negativo? Que algo negativo é esse? O nosso pecado. O Senhor estava tirando aquele povo e eles deveriam tirar da casa deles todo pecado, toda maldade, toda idolatria, tudo aquilo que não agradava ao Senhor, para viver a nova vida que o Senhor estava levando eles para viverem lá na terra de Canaã. Da mesma forma, ele está dizendo que quando o nosso Cordeiro Pascal foi morto no nosso lugar, ele fez isso para que arrancasse de nós todo o pecado. Ele usa a figura aqui do orgulho, porque lembra, um pouquinho só da massa faz, do fermento lá, faz com que a massa toda cresça. Essa é uma figura muito apropriada para falar do orgulho, né? Um pouquinho de orgulho faz a gente ficar cheio de si, inchado, achando que nós somos melhores, maiores do que todo mundo. Em outras palavras, o que ele está dizendo é: se vocês já foram alcançados por Jesus, se Jesus foi sacrificado por vocês, se o Cordeiro Pascal foi morto e o sangue dele foi colocado sobre vocês, para que a ira de Deus passasse por cima de vocês, porque ele pagou o preço dos pecados de vocês, então vivam agora como quem vocês já são. Ele comprou vocês para serem uma nova massa, para não viverem mais cheios e agarrados ao pecado. Então joguem fora o velho pecado e sejam aquilo que ele comprou vocês para ser. Então essa é a ideia aqui. E aí ele vai no verso 8 dizer: por isso celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. O que ele está dizendo é que agora nós celebramos a festa, o nosso Cordeiro Pascal, não mais como era celebrado antes, uma vez por ano e com todos aqueles detalhes lá, mas nós celebramos ele agora todos os dias da nossa vida. E nós fazemos isso como? Tirando coisas fermentadas da nossa casa? Não, nós fazemos isso vivendo essa vida nova, sem o fermento do pecado, essa vida nova de verdade, de sinceridade diante do Senhor. Essa é a ideia, que Jesus vem para cumprir tudo isso. E o último detalhe ainda importante aqui é: Deus poupou os filhos mais velhos do povo de Israel. Eles deveriam ser entregues para Deus, mas o povo de Israel podia ficar com seus filhos, eles podiam ir lá e pagar o preço. Deus poupou e eles ainda podiam ficar com aqueles filhos para eles. Só que houve um momento em que Deus não ficou com o seu filho.
em que Deus entregou o seu próprio Filho para ser sacrificado no lugar do seu povo. Deus entregou Jesus, o Filho unigênito dele, o único Filho dele, para morrer no lugar do seu povo e assim pagar o preço dos pecados do seu povo, para que o seu povo possa viver para sempre com ele. Então note, há muitos mais detalhes que a gente poderia trazer aqui, mas note como todas essas coisas apontam para Jesus, Jesus cumprindo a Páscoa. Agora, o que aconteceu naquela última Páscoa lá de Jesus? Como é que aconteceu? Como é que foi a cena, né? O que tinha lá? Deixa eu falar rapidamente para vocês um pouco sobre isso. Sabe, a gente realiza a ceia do Senhor nas nossas igrejas e geralmente é uma cerimônia rápida, né? Nós temos lá o pão, temos lá o vinho e comemos, oramos, e é algo relativamente rápido. Mas a Páscoa judaica não era bem assim. A Páscoa judaica, ela tinha muitas coisas a serem feitas e ela demorava uma média mais ou menos de umas 4 horas. Ainda hoje é assim, demora umas 4 horas, tá? Algumas vezes pode ser um pouco mais rápido, né? Algumas famílias, outras podem demorar um pouco mais, mas uma média seria mais ou menos isso daí. Essa cerimônia, a gente não encontra assim muitos detalhes, a gente encontra o que é que tem que ter, mas a gente não encontra muitos detalhes de como fazer, se tinha uma liturgia, por exemplo, a ser seguida. Só que essa é uma das festas mais antigas do mundo. Ela remonta aí a mais ou menos 3.200 a 3.500 anos. Então, durante todo esse tempo, o povo tem celebrado a Páscoa e há uma tradição de como deveria ser realizada. E o que parece é que Jesus, ele seguia essa tradição, que é seguida ainda até hoje nas Páscoas judaicas, tá? É claro, hoje eles têm alguns detalhes um pouco diferentes. Por quê? Porque hoje, por exemplo, eles não têm o templo, certo? Então, por exemplo, eles não têm mais como fazer o sacrifício dos animais no templo, que era parte aqui do que eles tinham que fazer para cumprir a Páscoa. Então, hoje eles não comem lá o cordeiro assado na sua Páscoa judaica. Nos dias de Jesus ainda se comia o cordeiro assado, tá? Então, algumas alterações, mas são pequenas. Então, como é que era? Como é que era a festa em si? Era algo bem organizado. Tanto é que eles chamam isso de seder, que seder significa a ordem, né? Uma ordem a ser seguida. Nós chamamos uma liturgia, certo? Então, tinha tudo lá, um começo, meio e um fim. Tudo passo a passo de como deveria ser a celebração da Páscoa. E começava como? Começava com uma bênção inicial. A gente vê o tempo todo aqui, né? E tendo Jesus abençoado e tal. Então, tinha lá não só uma bênção, tinha várias bênçãos ao longo de toda a cerimônia. Mas a primeira delas era o que eles chamavam de Kiddush, que vem da palavra, né, Kadosh, que significa santidade, santificação, tá? Então, o que acontecia ali? Pegava-se um cálice, e aqui há um outro detalhe, nós fazemos lá com um cálice bem pequeno, né? Eles não, tinham um cálice maior, e não era só um cálice que eles tomavam na Páscoa, eles tomavam 4 cálices na Páscoa, tá? Então, aqui eles pegavam o primeiro cálice, e eles então recitariam as palavras de bênção, as palavras do Kiddush. Essa bênção, ela era pronunciada sempre que você ia fazer, por exemplo, o sábado, ou uma das festas judaicas, então se pronunciava o Kiddush, se recitava o Kiddush. Deixa eu ler aqui para vocês como era essa bênção, tá? Eles pronunciavam tudo isso aqui em hebraico. Eles diziam o seguinte: atenção, senhores, né, dizem até hoje, é assim que eles fazem. Bendito és tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do universo, que cria o fruto da vinha, o cálice, né? Bendito és tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos escolheu dentre todos os povos e nos elevou acima de todas as línguas e nos santificou com seus mandamentos e nos deste, ó Senhor nosso Deus, com amor, dias festivos para alegria, festas e épocas para júbilo. Este dia da festa de Matzot, Matzot é os pães sem fermento, os pães ázimos, ok? E este dia propício de santa convocação, época de nossa libertação, em recordação à saída do Egito,
pois a nós escolheste e nos santificaste dentre todos os povos, e teus santos dias festivos nos deste com alegria e júbilo. Bendito és tu, ó Senhor, que santifica Israel e as festas. E aqui há uma expressãozinha no final que eu acho muito bonita e que eu acho assim que tem muito a ver inclusive com o tempo que nós estamos passando hoje, né? Eles diziam assim: Baruch atah Hashem Adonai Eloheinu melech haolam sheheyanu vekimanu veriguianu lasmen azeh. Que significa o que? Vocês entenderam, né? Viram como é bonito aqui, né? Mas significa o seguinte: bendito és tu, ó Senhor, nosso Deus, Rei eterno, ou Rei do universo, que nos deu vida, nos manteve e nos fez chegar até a presente época. Então, nota como é belo aqui, eles estão reconhecendo: foi tu, Senhor, o nosso Deus, o soberano sobre o universo inteiro, Deus eterno, que nos deu vida, que nos sustentou e nos fez chegar até essa ocasião, até esse momento. Como nós precisamos nos lembrar dessas verdades hoje, nesse tempo em que nós vivemos. Então, havia toda essa bênção, né? E era abençoado o primeiro cálice. E esse negócio dos 4 cálices aqui e tudo mais, seguia basicamente a ideia do que aparece lá em Êxodo capítulo 6, versos 6 e 7. Deixa eu ler para vocês lá, Êxodo capítulo 6, versos 6 e 7. Aqui há 4 pronunciamentos de Deus, né? Por isso os 4 cálices, tá bom? Olha só o que diz a palavra do Senhor. Por isso diga aos israelitas: eu sou o Senhor, eu os livrarei. Primeiro pronunciamento de Deus, né? Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Segundo, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei. Terceiro pronunciamento, com braço forte e com poderosos atos de juízo. E eu os farei meu povo. 4 pronunciamentos, e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Então esse primeiro cálice, ele é uma referência aqui a esse primeiro livramento de Deus aqui. É o cálice que faz referência a essa separação, essa santificação, essa consagração do povo aqui, ok? Dá uma olhadinha comigo agora em Lucas capítulo 22, porque aqui em Lucas nós temos uma referência explícita a pelo menos 2 cálices e uma referência implícita a um terceiro cálice. Então dá uma olhadinha comigo lá, Lucas capítulo 22. Primeiro verso 17. Olha o que o texto diz: recebendo um cálice, ele deu graças, ele abençoou e disse: tomam isto e partilhem uns com os outros. Então o primeiro cálice aqui. Agora olha o verso 19. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Aí verso 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice. Então olha o segundo cálice aparecendo aqui, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então temos aqui referência pelo menos a 2 cálices desses 4 que eram tomados na festa judaica. Então nota, era 4 cálices que tomava, né? Agora, depois aqui de abençoar o primeiro cálice, o que é que vinha? Vinha o momento do carpaz, que era uma verdura verde que você pegava e molhava numa tigelinha lá com água e sal, uma água salgada, ok? Eu já vi alguns falando que essa água salgada representava ali o mar que eles passariam, mas a maior parte da tradição judaica entende que na verdade é uma referência às lágrimas, né, dos judeus naquele período de cativeiro no Egito, seu sofrimento no Egito. Então pega lá, molha lá e come essa verdurinha, tá? Alguns também falam que essa verdura verde é um símbolo do hisopo que foi usado para passar o sangue nos umbrais. Outra coisa depois disso, antes de comer o carpaz, esqueci de falar, isso é importante, tinha a lavagem das mãos, a lavagem cerimonial, né? Tinha que lavar as mãos antes de ir lá comer o carpaz, tá bom?
né? Tinha que passar lá o álcool em gel, tudo isso. Não, o álcool em gel não tinha não, tá? Mas fica aí a lição para a gente, lave sua mão antes de comer, né? Depois, né, vinha o carpaz, depois do carpaz vinha o momento do Yahatz. O que era esse Yahatz, né? Que era uma espécie de guardanapo de pano, de tecido, alguns até se referem como uma espécie de bolsa, onde você ia pegar o pão, o matzá, e um detalhe, tá? Olha como é que era o pão, pão sem fermento, tá? Chamava de matzá, pão ázimo, ok? Então o pão era assim, parece mais uma bolacha do que o pão que a gente está acostumado, né? Aquele pão fofinho que a gente corta na hora da nossa ceia, certo? Então aqui foi obra da Aline, né? Da minha esposa, fez aí, seguindo realmente a receita judaica para nós. E aí o que eles faziam? Eles iam pegar o pão do meio, ok? Que eles chamam de aficomã. Esse pão do meio aqui era pego lá por ele, e ele era quebrado ao meio. Então, deixa eu quebrar, eita, quebrei, né? E aí o que eles faziam? Eles pegavam uma parte desse pão, colocavam de volta lá entre os outros dois pães, e a outra parte eles embrulhavam nesse guardanapo de tecido e tal, e escondiam, ok? Até hoje eles fazem isso, eles escondem, né, em algum canto, e as crianças elas vão procurar por esse pão escondido, né, o aficomã, e se elas encontrarem, inclusive elas ganham um presentezinho ali, um doce, alguma coisa, tá? Mas enfim, hoje os judeus fazem isso para manter as crianças acordadas durante o período da Páscoa, que é de noite, certo? E aí o que acontece? Esse pão aí, o aficomã, inclusive essa palavra nem hebraico não é, ele tem algumas tentativas de explicação, mas ninguém sabe ao certo o porquê que tinha que ter esse terceiro pão, e isso é uma referência importante. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre esse pão aí novamente, ok? Depois disso, vinha o momento das perguntas das crianças. Lembra lá que a gente leu em Êxodo, que as crianças, quando estivessem comendo, elas poderiam fazer perguntas, né? Então, na tradição judaica, tem 4 perguntas que as crianças fazem nesse momento, né? O mais novo ali vai recitar, vai fazer essa pergunta. Algumas vezes até tem uma música com essas perguntas, onde basicamente eles vão perguntar: por que que essa noite é diferente de todas as outras noites? Uma outra pergunta que eles fazem é: por que em todas as outras noites nós comemos pão com fermento ou pão sem fermento, mas nessa noite nós só podemos comer pão sem fermento, né? Matzá. Então eles fazem 4 perguntas, e depois disso vem o momento do Magid, que é o momento de contar a história do Êxodo, contar tudo que aconteceu e por que eles chegaram até aquele momento ali. Então vem o momento do segundo cálice, ok? E esse segundo cálice é o cálice da libertação. Eu libertarei vocês da mão dos egípcios, né? E fala também das 10 pragas lá do Egito. Depois disso, lava as mãos de novo, e aí vem uma bênção sobre o matzá, a bênção sobre os 3 pães ázimos lá, né? Metade só do aficomã e os outros 2. Essa bênção fala do pão da pobreza, é uma referência até a um texto do Antigo Testamento. E depois disso, o que nós temos é o maror, é o momento de comer a erva amarga, é isso que significa. Então, eles comem um pouquinho da erva amarga, e depois eles fazem uma espécie de sanduíche. Pega lá o matzá, pedacinho do matzá, coloca junto lá com a erva amarga. Esqueci de dizer um detalhe importante. Naquela hora lá que eles oram pelos os 3 pães lá, fazem a bênção sobre os 3 pães, então eles vão partir o pão e distribuir entre os presentes ali na casa, na família. Vocês estão lembrando agora do momento em que Jesus pegou o pão e partiu e deu aos discípulos? É esse momento aqui, tá? Então, depois desse partir do pão, eles vão fazer o quê? Eles vão comer um pouco da erva amarga e vão comer também um pedaço do pão junto com a erva amarga, uma espécie de sanduíche ali do pão com a erva amarga. E depois disso vem a refeição festiva, momento de muita festa, de muita alegria, onde eles comiam uma grande refeição que eles haviam preparado para aquele momento, seguindo as estipulações ali da dieta judaica, certo? E depois disso, nós temos o momento, enfim, de comer o aficomã, que tinha sido escondido. Então, tinha sido quebrado, guardado lá
envolvido no pano, né? E escondido. Agora ele é trazido de volta e ele é aberto, e é o momento de comer o afikoman, tá? E aí é muito interessante, porque os cristãos têm visto nesse pão já uma sombra daquilo que aconteceria com Jesus. Vocês lembram? Jesus foi morto, ele teve o seu corpo partido. Jesus foi sepultado, ele teve o seu corpo envolto ali no mortuário e foi levado para dentro daquela tumba e foi escondido ali. E Jesus ao terceiro dia não permaneceu na morte, ele apareceu novamente, ele ressuscitou. Na verdade, as próprias figuras dos 3 pães, né, dada a nossa revelação maior que nós temos agora na Nova Aliança, os judeus eles tentam explicar por que tem que ter esses 3 pães. E eles vão dizer, não, é por causa dos nossos 3 patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. Outros vão dizer, não, é por causa da constituição do povo. Nós temos o sacerdote, o levita, e temos o povo, né, de Israel de maneira geral. Enfim, mas muitos cristãos têm feito uma referência que na verdade o que nós temos aqui é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o Filho que foi partido, né, moído pelos nossos pecados. E realmente é algo muito interessante para pensarmos. Mas enfim, depois de comer o afikoman, vem o terceiro copo, que é o cálice da redenção, né? Deus resgatando o seu povo, redimindo o seu povo, comprando o seu povo para si, fazendo aquele povo o seu povo. E é muito interessante, Jesus ele vai tomar qual cálice? O terceiro cálice, né? Então é esse cálice que ele vai pegar e vai dizer, este é o símbolo da nova aliança. Claro, ele tomou os outros 2 também, mas o cálice que ele pega e diz, esse é o símbolo da nova aliança do meu sangue, é o terceiro cálice depois do partir do pão, é o cálice da redenção. O que Jesus está nos ensinando? Que o sangue derramado ali foi para comprar a minha e a sua vida, foi para nos resgatar das garras do diabo, do pecado, da morte, da condenação eterna. É o seu sangue, é a sua morte no Calvário, morte violenta como a daquele cordeiro pascal, que nos livra da ira vindoura, que faz com que a ira de Deus passe sobre nós. Então Jesus institui aqui a ceia do Senhor, né? Os evangelhos não nos dão todos esses detalhes que nós estamos tendo aqui. Aqui a gente tem que pesquisar dentro ali do contexto histórico e tudo mais. Por que os evangelhos só focam no pão e no vinho? Porque esse é o símbolo dessa nova aliança, esse pacto que Jesus faz com o seu povo, de que ele terá um povo para si, e ele guiará esse povo até o final, o pacto prometido já lá no Antigo Testamento, Jeremias 31, 32, então a ênfase recai sobre esses 2 elementos, pão e o vinho. Nós não fazemos lá essa ceia toda com todos esses elementos, a gente faz só com o pão e o vinho, porque Jesus, ele substituiu toda aquela ceia, todos aqueles elementos, por ele mesmo, e agora nós pegamos o pão e o vinho como um lembrete, um memorial também, daquele sacrifício que ele fez por nós, de quem ele é e do que ele fez para nos salvar. E depois disso daqui, nós temos o momento do cântico, o momento do Hallel, né, onde eles cantariam ali alguns salmos, geralmente do 113 ao 118, né, alguns cânticos ali ao Senhor, respondendo em alegria, em gratidão a tudo isso que Deus fez. E é interessante, né, Mateus vai falar no finalzinho lá que Jesus, ele depois cantou um salmo, né, cantou um cântico lá, cantou um desses salmos. Como seria a voz de Jesus cantando, né? E aí nós temos o último cálice, o quarto cálice, tá? Que é o cálice ali da consumação, né? Eu serei o seu Deus, você será o meu povo. E há um detalhe importante nos evangelhos, é que Jesus diz, depois de tomar o terceiro cálice, ele diz, e eu não tomarei mais do fruto da vide, a não ser naquele dia, quando eu tomar do vinho novo com vocês. Então parece que Jesus não tomou esse quarto cálice, e com isso ele estava nos ensinando algo também, algo muito importante que nós vamos já falar um pouco sobre isso, ok? Mas enfim, o que tudo isso nos ensina? O que nós aprendemos com tudo isso daqui? Primeiro, nós devemos nos lembrar sempre, especialmente em momentos de dificuldade, que o nosso Deus continua no controle do mundo, do universo, e que ninguém o pode deter. O poderoso império egípcio
a maior superpotência daqueles dias, que tinha o povo de Israel escravizado, e o povo não conseguia lutar contra aquilo, não conseguia fugir daquela situação, não foi capaz de enfrentar o Deus de Israel. Deus veio com mão poderosa e libertou o seu povo. Nós temos que manter essa confiança, o nosso Deus está no controle, Ele não foi pego de surpresa, Ele continua no controle, e ninguém pode contra o nosso Deus, os exércitos não podem contra o nosso Deus, um vírus não pode contra o nosso Deus. Nós podemos descansar, mesmo nesse momento difícil, porque sabemos, nosso Deus continua no controle, ainda que demore mais do que o que a gente esperava. Muitos de nós estamos já pensando, quando esse tempo vai acabar? Quando vai passar tudo isso? Esse povo passou 430 anos no deserto, mas no dia designado por Deus, o Senhor veio com mão poderosa e trouxe livramento. Nossa confiança deve estar nessa verdade. Segunda coisa que nós aprendemos, nós já vimos, Jesus, Ele vem para cumprir. Tudo aquilo era sobre Jesus, e Jesus veio e cumpriu, e substituiu a Páscoa por Ele mesmo. E é exatamente por isso que nós não celebramos mais a Páscoa judaica com todos aqueles elementos. Por quê? Porque tudo aquilo já foi cumprido, é Jesus. Jesus é o Cordeiro Pascal, Jesus é o Cordeiro sacrificado. Então tudo é sobre Jesus. Nós não celebramos mais a Páscoa judaica, o que nós celebramos é Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. Lembra lá do que Paulo falou? Que nós devemos agora celebrá-lo, festejá-lo. Nós não temos um dia no ano onde nós celebramos uma festa como a festa da Páscoa. Nós celebramos o nosso Cordeiro Pascal todos os dias. O nosso Jesus é celebrado todos os dias. E em especial, quando nós nos reunimos com o seu povo para tomar a ceia do Senhor, o vinho e o pão, em memória do sacrifício dele naquela cruz por mim e por você. Então a nossa Páscoa é Jesus. Não é um dia santo, um dia especial no calendário. A nossa Páscoa é Jesus. Nós aproveitamos esse momento aqui para relembrar tudo aquilo e entender e aprender. Mas nós não celebramos a Páscoa como os judeus a celebram, ok? Terceira coisa que nós aprendemos: fomos libertos por Jesus. Fomos libertos. O Jesus, Ele tirou o fermento da nossa vida. Ele pagou o preço pelos nossos pecados, para que não precisássemos mais viver condenados por toda a eternidade, para sermos aproximados de Deus e vivermos uma nova vida. E a pergunta para nós é: o que é que tem te escravizado? O que é que tem te prendido longe do Senhor? Qual é o fermento que precisa ser arrancado da sua vida? O que Paulo nos ensinou é: tornem-se aquilo que Jesus já chamou vocês para serem. Massa nova, vida nova, viva essa vida nova. Ah, pastor, mas eu não consigo, eu caio nisso, eu caio naquilo. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, para sermos perdoados, para termos a vida nova, e nos deu o poder do seu Espírito, Espírito poderoso, onipotente, que nos dá poder para vencer qualquer tentação, qualquer seta do diabo, qualquer apetite carnal. Ele nos dá poder para vencer. Então não caia nessa de que é mais forte do que você. Confie no poder do Senhor. Olhe para aquele que pagou, que morreu naquela cruz, que pagou o preço, derramou seu sangue para você viver uma nova vida, e se agarre a essas verdades e viva essas verdades. E por fim, o que Jesus nos ensina no final da Páscoa é que a festa ainda não acabou. Ele não tomou o quarto cálice, porque Ele disse que há um dia em que Ele vai tomar conosco. Ele na glória tomará conosco, Ele encerrará aquela festa, que na verdade é só o início de uma festa nova, que vai durar por toda a eternidade, as bodas do Cordeiro, a união de Cristo com a sua igreja por toda a eternidade. Jesus, Ele não ficou na morte. Jesus, ele foi morto, Ele foi sacrificado, Ele foi sepultado, mas Ele não ficou na morte. É por isso que os cristãos destacam a Páscoa nesse domingo. Por quê? Porque é o domingo da ressurreição, e a sua ressurreição, a sua vida ali é uma prova, é uma garantia. Assim como Ele ressuscitou, como Ele disse que ressuscitaria,
nós também vamos ressuscitar com Ele, porque Ele prometeu e Ele cumpre as suas promessas, e nós vamos habitar com Ele para sempre. E mesmo que morramos, há um dia que ressuscitaremos para estar com Ele e participar dessa grande festa que aguarda por nós por toda a eternidade. É aqui que está a nossa confiança, é aqui que está a nossa segurança. Creia nisso, se agarre a essas verdades e celebre ao Senhor, porque Ele vive, Ele vive. Vamos orar nesse momento. Ó Deus, te louvamos pela Tua palavra e te louvamos por tudo aquilo que foi feito, Senhor. Há mais de 2000 anos atrás, em nosso favor, o nosso Salvador sofreu a maior de todas as agonias. A ira do Senhor, santa e justa, se abateu sobre Ele por causa do meu pecado, por causa do pecado do seu povo. E Ele fez aquilo para que tivéssemos uma vida nova, para que fôssemos agora incluídos na família dEle, povo dEle, nós que não éramos povo, para que pudéssemos agora ter segurança, esperança. Seja o que acontecer conosco aqui nessa vida, Senhor, nós sabemos para onde estamos indo nos encontrar com Jesus, para celebrar a festa eterna na Tua presença, Senhor. Que nós possamos crer nisso, e nos momentos de dificuldade, nos momentos de sofrimento, nos momentos de dor, nos momentos de tristeza, possamos olhar para Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, que já comprou tudo isso para nós. Possamos crer nele, confiar nele e andarmos com segurança e com esperança, pois sabemos para onde estamos indo, porque Ele vive e nos aguarda ali. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos cantar nesse momento um último cântico, celebrando essa verdade acerca do Senhor. Cantemos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz morreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está, porque
Louvado seja o nosso Deus. Essa é a nossa segurança, a nossa certeza. O nosso Salvador vive. É por isso que podemos caminhar com confiança nessa vida aqui. Sabemos para onde estamos indo. Que você possa, nesse momento, tirar aí um tempo na sua casa para ser grato ao Senhor por tudo isso. Ser grato pelo grande presente que Ele nos deu, o sacrifício do seu próprio Filho. Ser grato porque o nosso Salvador está vivo, e isso é a garantia de que nós temos, de que nós também vamos ressuscitar com Ele. Então tire um momento para orar ao Senhor, agradecer ao Senhor e orar uns pelos outros aí na sua casa. Que Deus te abençoe. Até a próxima transmissão. Deus abençoe, meus irmãos.